Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou fundador da Feutech, mas aqui eu estou para compartilhar histórias, sagas, loucuras, tudo que quem gosta de carro, quem é um gearhead, quem é um entusiasta automotivo, curte de verdade. Hoje vocês estão assistindo esse episódio no dia 31 de dezembro de 2022 e eu quis fazer um episódio diferente, um episódio especial para unir duas coisas. Uma, fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu nesse ano, um ano muito importante na minha vida, um ano muito importante, acho que na vida de todo mundo, né? Tanta coisa mudou nesse ano. E ao mesmo tempo contar um pouco das novidades, o status de cada projeto, o que está acontecendo e o que vai acontecer para o próximo ano de 2023. Também quero deixar uma mensagem especial de motivação, uma mensagem especial para todo mundo que assiste e que usa, digamos assim, essas sagas, essas histórias para motivar, para inspirar, para fazer algo diferente, algo melhor. Então, espero que curtam. Estou sentado aqui dentro da Ferrari, eu escolhi um lugar, o meu lugar de paz aqui, o meu lugar de concentração na Ferrari, aqui em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Para quem acompanhou nos últimos episódios aí, a Ferrari chegou até o Brasil, mas daqui a pouco a gente chega na Ferrari. Vamos começar agora o episódio, vamos botar na TV aí, ó, junta a família. Espero que vocês curtem esse episódio aí, vai ser um episódio para preparar para o ano de 2023 aí. Falando um pouco dos projetos, o que aconteceu nesse ano, o que eu estou planejando para cada projeto, muitas vezes vocês me perguntam como é que anda cada status de cada projeto, e hoje eu vou pegar e vou fazer uma lista aqui, ó, tô até com a minha colinha aqui, de todos os projetos e o que aconteceu nesse ano e o que a gente está planejando, e muitos deles eu quero a opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês acham, o que vocês têm de ideia, o que vocês não gostaram, o que vocês gostaram, qual projeto vocês gostaram mais. Então esse é um episódio que eu quero que vocês comentem bastante, porque eu quero justamente interagir com vocês. Então prepara aí para nos comentários, se estiver assistindo na TV, pega o celular, não se esquece também de se inscrever no canal, né? Muitas vezes o pessoal assiste aí sem se inscrever, e coloca nos comentários tudo que vocês vão tendo de ideia aí ao longo desse episódio aí. Vamos rechear isso aí, porque vai ser um episódio justamente de integração, onde é que eu vou ler os comentários, vou tentar responder a maioria deles e vou tentar usar as ideias de vocês aí para guiar os próximos projetos aí. Bom, primeiro, né, o canal completa 2 anos, né? Para quem começou o YouTube como uma brincadeira, né? Fui procurar essa Ferrari aqui justamente no Ferro Velho, ou não digo um ferro velho, mas uma oficina, digamos, de carros abandonados lá na Geórgia, né, pertinho da oficina, e acabei me deparando com um mar de carros antigos e carros abandonados aí, e não pude deixar de salvar essa Ferrari. Isso fazem mais de 2 anos, né, o canal completou 2 anos, acho que em 19 de maio, agora de 2022, né, eu tinha começado, mais um pouquinho, sim, fui confirmar aqui 2 anos mesmo, mas em 19 de maio, deixa eu ver, o primeiro vídeo que eu publiquei, ó, foi, deixa eu ver aqui, 19 de dezembro de 2020. Então, ou seja, hoje, aqui, final de dezembro de 2022, completam 2 anos de ter começado esse canal aqui. E, de novo, foi numa brincadeira, né? O primeiro vídeo do canal, que foi 2 anos atrás, foi onde é que eu fui fui ver essa Ferrari aqui, e eu não queria exatamente descrever que eu estava indo para olhar essa Ferrari, acabei passando todos os outros carros, porque achei fantástico aqueles carros tão bacanas, e cada um tinha uma história, abandonados lá, e acabamos depois pegando a Ferrari. E depois tem a história da Mercedes, que também foi nesse mesmo local. O que nós viemos fazer aqui? Essa aqui é aquela ré igual do Twister. Não pode ser coisa boa, né? Vamos ver o que sai daqui. Mas, então, 2 anos completando de canal é uma emoção grande, porque é uma coisa que eu não esperava que fosse tomar uma proporção dessas, eu não esperava que fosse ter tanta gente seguindo e tanta gente acompanhando por tanto tempo, e ao mesmo tempo me dá motivação para seguir compartilhando essas histórias e compartilhando assuntos com vocês. Então, para começar a retrospectiva de 2022, na verdade, eu vou pegar até da minha listinha. Um dos primeiros projetos que eu anunciei, praticamente há 1 ano atrás, foi exatamente o Opel Kadett, né, que a gente nomeou ele depois assim. Foi um carro que eu comprei do meu vizinho Sam, que é o cara que tem um monte de Mercedes. Lá ele tinha aquele Kadett 1967 abandonado lá, eu não digo abandonado, mas guardado lá no fundo da oficina dele. E em dezembro ali é uma época que o cara fica mais parado em casa, o Luiz e o Kaká e todo mundo, a gente começou a trocar ideia, e foi a ideia de pegar aquele Kadett para fazer um projetinho, fazer alguma coisa assim, trocar o motor dele. E aí nós tínhamos aquele motor de Maserati, pensei, puta, vamos botar esse motor de Maserati no Kadett e que vai ser fácil aí, vai ser barbada, vamos fazer isso aí. Vocês viram que eu comprei o Kadett, compartilhei a ideia, até quando a gente começou a gravar o vídeo, a gente começou a ver por baixo que o carro não estava tão
bom assim, tinha muito detalhe para arrumar, começamos a ver assim aqueles podres por baixo da carroceria, a suspensão fraquíssima, o câmbio é de brinquedinho assim, obviamente não tinha nem como usar, e a diferencial traseiro então eu nunca vi um tão pequeno, nada assim, tudo muito pouco preparado. Na verdade é um carro de, imagina, um carro 1.0, 1.3, sei lá, 1.4, qual a cilindrada que ele era, de 1967, com um projeto, inclusive anterior ao Chevette, né? Então, foi legal ter visto o quanto esse carro era projetado de uma maneira diferente lá na década de 60. E outra, ele era um carro popular, né? É diferente tu pegar um carro que era feito para ser um carro de corrida na década de 60. Então, o projeto do Kadett a gente começou a ver que não era bem assim. E eu vou ser bem sincero, quando a Mercedes eu comecei a ter todas as dificuldades de ver, de pintura e de onde é que fazer, e de arrumar a lata, e fazer Santo Antônio, de fazer isso aí, eu vi que o Kadett não era um projeto tão simples assim. Se o Kadett estivesse no Brasil, seria um projeto mais fácil de executar. Tanto que eu acho que a mão de obra no Brasil para fazer os projetos é fantasticamente muito superior à mão de obra que tem nos Estados Unidos, porque justamente nos Estados Unidos a mão de obra é muito valorizada, então acaba que tudo custa muito caro, né? Tu depender de mão de obra, tu não consegue fazer direito nos Estados Unidos, né? Ou tu tem que fazer tu mesmo, ou tu acaba pagando muito caro. E o projeto Kadett era um projeto muito simples, assim, um projeto, quando eu digo simples, é um projeto que não era para ser caro, assim, mas ao mesmo tempo ele exige coisas muito caras nos Estados Unidos e essa foi a razão que eu acabei desistindo. Mas o que vai acontecer com o Kadett 2023? Não vou vender ele, porque eu acho que ele tem um valor especial, a gente caracterizou ele todo parecido com o Opala, né? SS, fez meio que uma duplinha lá, e na verdade precisava só arrumar o freio dele, que ele tava com o freio em uma roda só das quatro, e eu quero deixar ele andando porque ele é bonitinho por dentro, ele tem um interiorzinho legal, ele tem uma sensação legal de dirigir, me lembro ainda quando eu dirigi ele pela primeira vez, é um carro assim, clássico assim, um banco inteiriço na frente, e essas coisas ali eu acho que é legal até de ter a família, de dar uma volta, de curtir um pouco assim, não lembro se ele tem banco inteiriço na frente, agora não lembro, é verdade, fiquei na memória isso, mas tem que conferir nas imagens aí. Não. Mas eu quero deixar esse carro dirigível, eu quero deixar ele para andar assim, mas não vou mexer em nada. Vou deixar ele totalmente original. Vou de vez em quando ir com ele para final de semana para casa, vou levar as crianças para passear. De repente até levo um café em Octane alguma outra vez aí que eu quero. Tenho bastante planos de levar carros para lá, mas eu vou fazer bem light assim, não vou preparar ele nada. Tem uma hipótese que eu cogitei e que talvez eu faça, mas depende da motivação, que é botar injeção eletrônica nele, botar uma Fueltech nele, porque tirar o carburador e botar uma Fueltech. Aí o pessoal tava botando pilha pra de repente botar um turbo bem pequenininho assim, só turbinar ele assim. Só que aí já começa uma coisa a puxar outra, que puxa outra, que puxa outra, que eu não sei se eu vou tão longe. Deixa a opinião de vocês aí sobre o Kadett. O que vocês acham que eu devo fazer? Se eu só arrumo, deixo como é que tá, ou se eu faço realmente uma coisinha a mais, tipo uma injeção e tirar o carburador para botar injeção e um turbinho, alguma coisa assim. Mas não, tenho medo de me emocionar, né? Eu tenho medo do Luiz, o pessoal ali que gosta de uma encrenca também. Então, esse é o status aí do Kadett. Agora, o par dele aí, de certa maneira, né? O Opala, né? O Opala, para quem não se lembra, né? Ele chegou para mim em fevereiro desse ano, né? E foi, assim, um sucesso enorme nos Estados Unidos. Já levei ele para eventos ali no Café em Octane. A gente levou, ele fez drift com o Diego Iga. O pessoal, o Daddy Dave veio olhar ele, Murder Nova. A gente fez várias coisas, assim, até vou deixar um clipezinho para vocês verem, assim, os pontos altos do Opala nos Estados Unidos, porque foi, talvez, acho que até inclusive o vídeo mais popular do meu canal foram justamente os vídeos do Opala, que foi um sucesso enorme, assim. Então, assista um clipezinho aí agora sobre o Opala nos Estados Unidos.
Viu? Legal, né? E o Opala não só faz sucesso porque é um carro diferente, mas na Fueltech a gente tem ele sempre estacionado junto no dinamômetro. Então, eu vou dizer assim, ó, para não dizer todos, é 99% dos clientes que vêm lá, eles pedem para dar uma olhada no Opala, pedem para ver como é que é o carro, pedem para a gente funcionar o carro, e querem entender exatamente como é que é o barulho do motor, porque aí quando tu explica que é um motor um 250 polegadas cúbicas, que é o mesmo da C10 americana, que é a maneira mais fácil eles entender, justamente, tu tem que dizer assim, aquele mesmo motor de 6 cilindros em linha, bloco de ferro, bloco e cabeçote de ferro, com duto siamês, eles não acreditam que tem preparações tão potentes, né? E aí quando conta que no Brasil esses carros aí, esses TT, por exemplo, chegam a ter aí 2.000 cavalos com esses motores, os caras não acreditam. Toda hora eu tô puxando vídeo do celular e mostrando pros caras como é que é um Opala TT acelerando. Mas aí também é muito comum a gente pegar funcionar o Opala, deixar o carro funcionando, ligar, acelerar a parada, aquele escapamento na lateral, é muito legal. Vocês viram aí que a gente botou uma vela de ignição para fazer a faísca, né? Na lateral, inclusive aí com metanol, com M5, ele gospe fogo, que é uma delícia, assim, toda hora fazendo ele. Carro, vou dizer assim, ó, tá muito bom. Motor perfeito, motor muito bem feito pelo Dani da ProAuto. Uma ajuda de dezenas de empresas brasileiras, assim, é um carro genuinamente muito brasileiro, né? Não só o carro, mas toda a preparação dele. Se lembra também o dono do Opala, né? O Opala não é meu, né? O Opala é melhor, eu digo melhor do que ter um Opala, às vezes é ter um amigo que tem um Opala que deixa o Opala pra ti. O Daniel DG, né, que é um grande amigo meu aí que mandou o Opala, preparou e tá lá comigo. O Opala inclusive tá emplacado, a placa FT Opala, tudo bonitinho. E eu vou andar mais com ele em 2023, mas eu quero saber, eu sei meio que a resposta, mas eu quero ver os comentários abaixo. Onde é que vocês querem que eu leve essa Opala? Porque eu tenho um plano que eu quero fazer em 2023 e vamos ver se vocês vão acompanhar. Quero saber quem de vocês adivinha ou quem de vocês escreve onde é que a gente vai levar esse Opala em 2023 para fazer um barulho aí. Porque esse vai estar legal. Do Opala também, legal que veio muitos outros Opalas para os Estados Unidos ao longo desses anos, né? Assim, sei lá, no último ano ainda, pelo menos 2022, teve, olha, dezenas de Opala. Eu presenciei a caravana do Jean Bonato, tá vindo o Opala do Igor no ano que vem aí, né? Que o Igor ajudou a gente na PRI, na SEMA. Tem vários outros aí brasileiros que estão levando Opala para os Estados Unidos. E isso é muito legal aí, porque tá juntando uma cultura brasileira de um carro que não existiu nos Estados Unidos. Então esses Opalas aí, eles vão realmente fazer um barulho diferente nos Estados Unidos, porque as pessoas já conhecem, né? E lá o Opala da Fueltech, digamos assim, o Opala que todo mundo enxerga lá, ele gera muita curiosidade. Então quero fazer essa ação aí com o Opala, vamos ver como é que vai ser. A gente teve que arrumar, né? Depois que o Diego Iga veio fazer o drift, a gente estragou o diferencial, aparentemente ali teve alguma coisinha. Tem uma ponta de eixo dele que tá torta também, a gente vai ter que refazer, ajustar ali. Mas tirando isso, a gente passou o carro no dinamômetro, deu aí 840 cavalos de roda, uma coisa assim, né? Relativamente conservador, não chegou no limite de turbo, não chegou no limite do motor, pelo contrário, chegou no limite dos injetores. A gente acabou botando injetores, 6 injetores só de 130 libra-hora e faltou injetor, só que não tinha como alterar os injetores para botar um injetor maior ali no coletor de admissão que tinha, então a gente acabou aceitando o limite de combustível ali, porque não tinha como alimentar mais. Depois disso a gente passou até no etanol, mas aí baixamos a pressão, o carro 850 cavalos de Renault no Opala de Renault é totalmente desnecessário até porque ele tem pneus pequenos, é um pneu acho que 225, não é um carro realmente de corrida, então tá uma delícia o carro, tá fantástico aí, quero continuar ligando ele para todo mundo, funcionando, levando para evento e fazer exatamente um evento muito especial esse ano de 2023 aí, quero que vocês acompanhem. Falando então da trinca, né, de Chevrolet antigo, e Opel, falamos do Opel, falamos do Opala, tem o Chevette no Brasil, né, que é de um outro grande amigo meu, né, que é o Daniel Hungria, que está sendo feito, e já acabou, na verdade, o Marcelinho, né, que mesmo que faz os carros do Gelson, da Stinsu e da Bianca, né, o Vectra do Leonardo Garcia, e vários outros carros de arrancada no Brasil, ele fez uma preparação de motor fantástica nesse Chevette, e esse Chevette está vindo aí para fazer um par com o Opala aí. A gente quer fazer um Chevette OHC totalmente bem feitinho, assim, bonitinho, ele é um Chevette verde. Não gostei daquelas rodas lá, eu até brinquei com
com o Daniel, aquelas rodas são de Magal pra mim, eu acho que tem que ser umas rodas bonitas, assim, estilo clássico original, então queremos trocar as rodas. E agora a parte mecânica tá pronta, o carro vai fazer escapamento, coletor de escapamento, pressurização, intercooler, essas partes, e vai fazer elétrica para botar a FT, fazer tudo aí bonitinho. Então ele está aguardando para fazer isso aí. Em 2023 o carro vai estar nos Estados Unidos e vamos estar mostrando um Chevette OHC aí, muito bem feito nos Estados Unidos aí também, uma preparação diferente aí mesmo. Esse carro também acho que vai fazer um sucesso aí muito grande aí. Legal trazer vários dos carros. E falando em carros brasileiros, né? Eu tenho um sonho, já comentei aquela vez quando eu fui buscar o Mazda RX-7 no Denny, que eu quero fazer um carro, um Volkswagen brasileiro no Denny para trazer esse carro para os Estados Unidos. E eu quero que seja um carro assim, não quero que seja só um Gol GTI comum, por exemplo, não quero que seja um carro comum assim, eu quero que seja um carro diferente. E eu tenho na minha cabeça uma ideia que eu cheguei a pensar. Eu nunca falei num vídeo, mas eu vou comentar com vocês agora aqui, eu quero saber a opinião de vocês. A minha ideia era fazer uma Saveiro 89, né, a frente alta, frente grande, GTI azul Mônaco. Fazer uma Saveiro que nunca foi feita, né, uma GTI ao estilo do Denny, assim, que ele transformar uma Saveiro daquela antiga mesmo, 89, numa GTI azul Mônaco, para levar esse carro para os Estados Unidos. Eu acho que esse carro seria um carro diferente. Eu não conheço nenhuma que tem no Brasil. Se alguém souber, alguém que já fez alguma dessas no Brasil, por favor, me mostre também, porque eu quero acompanhar. Sei que o Denny já fez alguns GTI também, mas ele fez da frente baixa, né? Fez dos outros ali, e eu queria fazer dessa da antiga mesmo, porque eu acho que tem um charme especial, assim, até porque eu me lembro muito da década de 90, assim, e 80, as 4 rodas, capa de 4 rodas, aqueles primeiros carros, os carros saltando. Tem toda aquela história aí dos carros da década de 80 e 90 ali, né, pra mim pessoalmente. Então, minha ideia é tentar, ao longo de 2023, iniciar o projeto dessa Saveiro. Eu quero saber a opinião de vocês aqui, o que vocês acham dessa história aí. E o Denny já disse que top, então já tá mais fácil ainda, porque, meu Deus do céu, o Denny pra fazer um projeto não tem o que falar, né. E aí, falando justamente do Denny, tá aqui do meu lado, né, tô dentro da Ferrari, mas aqui do lado tá o Mazda RX-7. Pra quem acompanhou o Mazda RX-7, esse carro eu tenho desde 2012 ou 13, eu até perdi as contas. Então fazem praticamente 10 anos que eu tenho esse carro. E esse carro ele veio, né, relembrando a história, eu comprei esse carro no Brasil, ele foi importado para o Brasil zero. Se não me engano foram 10 Mazda RX-7 para o Brasil. E desses 10 aí, eu acho que uns 5 por aí se tem notícia hoje de que eram aqueles que vieram oficialmente. Não sei se veio oficialmente, mas eles vieram zero, né? E esse Mazda aí eu comprei ele em 2012, depois que apareceu num anúncio da Web Motors, e uns 20 amigos meus me indicaram que estava para vender esse Mazda. Na época eu até pedi para um amigão meu lá, chama Murilo, hoje ele mora na Califórnia, gente boa pra caramba, para olhar o carro lá. E ele foi olhar o carro na revenda e disse, cara, tem umas coisinhas assim, esse carro não era amarelo, esse carro era verde, foi pintado, tem uma lateral que tá meio feinha, mas eu não queria nem saber, eu comprei o carro de olho fechado porque eu pensei que esse carro era o que o meu sonho, assim, eu sempre sonhei em ter um rotativo, sempre sonhei em ter um carro diferente desse, é tão difícil ter um carro desse no Brasil, que eu nem me preocupei muito, comprei o carro. E realmente o carro tava bom, assim, só que obviamente não um carro de museu, assim, não era um carro perfeito. Até quando chegou, tem uma história triste e ao mesmo tempo cômica, né, que o carro chegou pra mim, e o Luiz de Leão, né, pra quem conhece aí, né, acompanha nos Estados Unidos aí, da Fueltech USA, era na época estagiário da Fueltech Brasil, o Luiz foi lá e pediu para dar uma voltinha com o Mazda e acredita que ele foi lá e desligou uma mangueira de pressão porque achou que não estava dando pressão e me estragou o motor. Quando ele estragou o motor eu queria matar o Luiz, não, até hoje não sei como é que eu perdoei ele. Luiz, não sei o que tu me convenceu aí, mas tem que ser muito bom para ter me convencido a te perdoar depois dessa cagada ter estragado o motor do Mazda. Acabou ficando 1 ano parado o carro, eu comprei um motor da Gup nos Estados Unidos, aí até chegar o motor... o Diogo, o irmão do Christian, né, da FT Education, o Diogo da RC Racing, instalou para mim o motor, fizemos toda a preparação. Fernando Bitts que fez a elétrica, a gente trocou o câmbio, botou um câmbio de corrida, comecei a me emocionar, depois levei esse carro para a pista, cheguei a virar 10,2 nos 402 metros e 6,4 nos 200 com ele. E tive muitas alegrias assim, só que justamente aí juntando a história com o Denny, em 2021... foi 21, né? 2021, na metade de 2021, me deu a ideia de que eu achei que precisava fazer o interior do carro. O carro, originalmente, ele era um interior claro e ele estava descascando,
pintado preto, ele não era, que nem eu falei, esse carro ele era verde, ou eles chamam de azul, Montego Blue, que é o azul Montego, e ele não tava perfeito esse interior, e aí o carro tinha uns detalhezinhos, e aí eu pensei, pá, vou mandar fazer o carro lá no Deni, o Deni e a Bravo pensaria fazer o carro, não precisa nem desmontar muito, é só pintar por fora, fazer algumas coisas assim. Quando veio, o Deni já desmontou, me falou, cara, tem que fazer essa lateral, essa porta aqui tá feia, embaixo aqui tem que botar na roleta aqui pra pintar, vamos fazer completo. Então tá, faz o que tu quiser, faz como tu quiser. O Deni foi lá, fez uma restauração assim, inacreditável, né? Eu acho que levou 9 meses até, que eu te confesso que eu fiquei surpreso a agilidade, tá? Porque não teve um parafuso que não foi desmontado, não teve um parafuso que não foi zincado, não teve nada no carro que não teve alteração assim para fazer esse projeto. E realmente o trabalho de restauração é, olha, inacreditável assim. E aí depois o Pancho pegou e fez toda a elétrica assim, mas não deixou nada, tudo o detalhe organizadinho, bonitinho, o carro tem ar condicionado, funciona direção hidráulica, tudo bonitinho, sabe? Um carro inacreditável, imaculado. Tanto que a pintura dele também, o Dani fez 9 mãos de verniz em cima da pintura. Se tu para olhar, assim, tu chega a ver a profundidade do verniz, assim, o quão bem feito é. E olha, assim, a lateral, ele tinha uma batida de lateral no passado, que o dono anterior claramente mandou arrumar, e por isso provavelmente eles decidiram fazer o carro de amarelo. E só que tinha sido mal feito, tinha muita massa, tava torto, a porta também, tinha os lugares ali que tava ruim, o Deni refez aquilo ali na lata perfeito, sabe? Até porque não existe essa lateral e não existe porta para vender desse carro zero, então teve que refazer na lata perfeito. Olha, uma salva de palmas pro Deni, porque o trabalho que ele fez assim foi fantástico. Pra ter uma ideia, até vidros ele mandou fazer, os para-brisa zero, os vidros ele mandou fazer na cor um marrom para dar um tom. Aí o interior foi todo feito na Bravo tapeçaria, assim, olha, um negócio fantástico. Até eu brinco, eu tenho mais ciúme do Mazda do que eu tenho da Ferrari. Não me entenda mal, Ferrari, mas a Mazda, depois dessa restauração, ele realmente, pra mim, é o Mazda mais zero do mundo, sabe? Ficou uma coisa fantástica, fantástica mesmo, sabe? Então, Mazda aí, restaurado pelo Deni, eu botei umas rodas da Kansei, que é uma marca muito legal que eu curto nos Estados Unidos, é uma marca bem JDM. Todo mundo me pergunta o que eu vou fazer com o Mazda, não vou mandar para os Estados Unidos, eu acho que seria um crime tirar esse carro do Brasil. Esse carro é legalmente importado para o Brasil, né, há 30 anos atrás, e agora até 93, né, os 2023 conseguem importar carros para o Brasil. Então a partir de amanhã, para quem está assistindo esse vídeo, quem quiser um Mazda desse no Brasil vai poder importar dos Estados Unidos aí e trazer, inclusive, várias pessoas aí me perguntam sobre isso, faço questão de ajudar. Eu acho que seria legal ter mais desses Mazdas aqui. Quem faz o motor do meu carro hoje, né, é o Alex Wagner, e não só o motor, mas o carro inteiro, cuidou de várias partes ali, assim, mecânica do carro. O Alex Wagner tem a WF Off-Road, que é um amigão meu das antigas, e o Alex, ele pregou a mão de fazer esses motores de uma maneira incrível, tanto que ele está construindo um Dodge Polara com um motor rotativo, que era o meu motor reserva, aquele motor que o Luiz estragou primeiro, depois a gente arrumou, que vai botar num Dodge Polara aí no Brasil. Então, se mais gente quiser trazer um Mazda desse para o Brasil, faço questão até de tentar ajudar. E já tem hoje mão de obra, inclusive, para fazer motor no Brasil, rotativo, tem toda essa parte aí. E vocês acompanham esses carros aí, eles têm que usar óleo 2 tempos no combustível, né? Então é bem comum o carro fumar, assim, porque a gente acaba botando um pouquinho mais de óleo do que precisa só para garantir que tenha lubrificação. E é um cheirinho de 2 tempos muito, muito engraçado, assim. Traz uma memória, assim. Eu tenho 41 anos, mas para quem é mais velho ainda, de repente, vai ter uma memória mais forte ainda, porque quem tem 50, 60 anos aí provavelmente já teve uma moto 2 tempos, alguma coisa assim, na infância e vai se lembrar disso. Então, Mazda RX-7, olha, o meu carro de todos eles, o mais zero, o carro que eu tô mais, que fiquei muito empolgado esse ano, foi uma grande satisfação ter ele restaurado pelo Deni, Bravo Tapeçaria, o Punch, o que o Alex faz, todo mundo, o carro tá zero, vai ficar no Brasil, vai ficar exposto na sede nova da Fueltech. Só que antes de Mazda ir para a sede nova da Fueltech, tem uma surpresa. A Ferrari, todo mundo que acompanhou aí a saga, né, desde o início, a Ferrari é o precursora desse canal. Vou pular a parte de 2021, que a gente fez toda a construção dela, turbinou, preparou, arrumou, fez tudo, né? 2022 a Ferrari a gente acabou fazendo pouca coisa nela, porque realmente é um carro que deu tão certo o projeto que eu basicamente levei para eventos, fiz exposição, e aí que teve a ideia de mandar vir ela para o Brasil, né? E aí em agosto, agosto ou setembro? Em setembro, início de setembro, acho que foi que ela embarcou, né?
o Gia Bonato levou ela até Miami, ali para o Joshua, e o pessoal da Maxima Importação para trazer ela para o Brasil. E foi um processo super tranquilo. Até muita gente pergunta como é que faz, como é que não faz. Se eu não me, eu vou dizer assim, até algumas coisas para ajudar, né? Custou uns 30 e poucos mil reais o processo inteiro de importação, com frete, com tudo. Obviamente, frete depende da época, depende do container, depende de outras coisas. Para quem acompanhou aí, a Ferrari, ela passou por... primeira, quando ela chegou no Brasil, ela chegou pelo Rio Grande do Sul, ela passou na sede da Fueltech, os funcionários viram ela. Depois disso ela foi para Londrina para passar pro primeiro evento público dela, foi o Armageddon Londrina, que foi uma primeira vez que eu também fui no evento. Teve um episódio muito bacana sobre esse evento aí, fiquei emocionado lá, achei muito legal, fantástico aquele evento. Curtindo, parceiro da sala de palmas aí! Depois de Londrina, a Ferrari foi para São Paulo no Speed Fest, né? Na prova de arrancada, Festival do Speed em São Paulo, foi fantástico lá também, estive presente, foi um evento fantástico, curti muito pra caramba, todo mundo lá. Depois disso ela voltou e veio pro Velopark, eu não pude estar presente, porque justamente eu estava na PRI, que era um evento nos Estados Unidos, um evento anual, que eu inclusive fiz um episódio onde é que foi que a gente lançou a FT700. Mas isso aí da FT700 daqui a pouco a gente entra nessa história. Então, como eu não pude estar no festival, a Ferrari e o Mazda estiveram, né, tanto no Speed Fest quanto no festival, expostos. Teve uma poeira danada lá, para quem viu, foi no evento, viu lá que os carros estavam tapados de poeira, porque toda aquela área ali das arquibancadas tem uma britinha assim que gera um pó, e como não tava dia sem chover, acumulou e sujou muito aí. Graças a Deus aí também não é só limpar, não estraga nada, né? Mas a Ferrari e o Mazda ficaram expostos ali nesses dois eventos. Depois disso, na semana seguinte, 19 ou 17 de dezembro, ela veio aqui para Santa Cruz do Sul, né, que é onde é que eu tô agora, minha cidade natal, e foi pro Racha Santa Cruz, que é um evento no Autódromo Internacional de Santa Cruz, que eu fiquei muito feliz de mandar ela. Mandei de surpresa o Mazda RX-7 junto também, e eles ficaram expostos junto no nosso stand da Fueltech no evento. Foi muito bacana, muita gente aí acompanhou. E depois disso ela veio, e aí eu vim de férias com a família para Santa Cruz, inclusive eu tô de férias aqui hoje, né? Eu tirei um dia aqui para gravar esse vídeo especial para vocês. Mas a Ferrari veio e ficou em Santa Cruz aqui, inclusive tá na casa do meu pai aqui, pediu um favor para ele para deixar guardado aqui num condomínio em Santa Cruz, e eu pude vir pessoalmente. Aí eu fiz um evento público com ela no dia 21 de dezembro, que foi um evento no Parque das Nascentes, que é um condomínio, um empreendimento que na verdade é do meu pai, e eu pude estar presente junto lá, e veio muita gente, veio gente de Santa Rosa, veio gente de Novo Hamburgo, Porto Alegre, pessoal da México RS colou aí os adesivos nos dois. Então foi bacana que esse evento deu para juntar um monte de gente aí que não teve a oportunidade de ver a Ferrari e o Mazda antes, e de repente nesse evento eles conseguiram ver. Mas a agenda delas é o seguinte, ó, tem uma novidade.
a Ferrari e o Mazda vão estar indo para Gramado, no Rio Grande do Sul, em janeiro, e vão ficar expostos lá no Super Carros em Gramado. Para quem não se lembra, eu fiz um episódio, que eu nem me lembro quando é que foi, mas eu fiz um episódio andando com a Lamborghini amarela lá no Super Carros. E vocês viram também... foi no início do ano, né? Foi bem no início do ano. E eu andei com a Lamborghini amarela de Foiotec e vi uma outra Ferrari igual a essa, original, né? Uma Spider amarela, conversível, F1, que também estava lá no Super Carros. E aí essa Ferrari vai ficar do lado da minha, e a Ferrari e o Mazda vão ficar expostos aí no Super Carros aí. Não sei o período ainda, a gente está avaliando, está decidindo lá, foi um convite do Gustavo, do pessoal da Super Carros, fiquei muito contente aí, agradeci o convite. E também tem mais uma novidade, que vai ter toda a parte de vestuário, as camisetas da Foiotec vão estar à venda aí no Super Carros aí, para quem quiser acompanhar, para quem quiser vestir essa paixão aí, fiquem atentos nisso aí. E depois desse período da Ferrari e do Mazda no Super Carros, vai ter, provavelmente o próximo evento vai ser a inauguração da sede nova da Foiotec. Para quem não acompanhou, para quem está acompanhando, a gente está se mudando, né? Fazem 10 anos que a gente saiu do último prédio e se mudou na Foiotec, e agora nesses últimos 10 anos a gente teve um crescimento expressivo. A gente está saindo de uma área que tem 2.500 metros quadrados em Porto Alegre para uma área que vai ter 7.500 metros quadrados, então triplicando a área praticamente aí, e tendo lugares inclusive para fazer eventos, vai ter lugares para o dinamômetro, vai ter uma loja da Foiotec, e vão estar a Ferrari, Mazda, Calibra e talvez alguns outros projetos vão estar expostos aí. Então esse é os cronogramas aí dos próximos meses. Depois disso eu vou estar avisando. Eu queria saber aonde vocês querem ver a Ferrari, quem não teve a oportunidade de vê-las ainda, a Ferrari e Mazda, e onde é que vocês queriam ver esses dois carros de repente em 2023, se tem algum evento, coloca nos comentários aqui, e vão ver, de acordo com a força dos comentários, eu vou fazer um esforço ainda maior para tentar mandar esses carros aí, de repente até estar presente nesses locais aí que vocês sugerirem. Então, vamos ver quem é que tem força aí para pedir a presença aí da Ferrari e do Mazda nesses locais aí. Vamos falar agora das sagas elétricas aqui, ó. Vocês estão vendo a minha camiseta, inclusive, do Fusca aqui, do Fusca FTE. A divisão FTE da Foiotec, né? Foiotec Electric Power. É uma divisão que a gente começou em 2016, começou meio que não digo uma brincadeira, mas sem pretensões assim de estudar e entender o mercado de carros elétricos, né? Você sabe que eu tenho um Tesla, né? Eu comprei um Tesla Plaid, que é o modelo S Plaid, que é o carro mais rápido do mundo de produção, ou o segundo mais rápido do mundo de produção, perde só para um Rimac, que é um absurdo, inclusive 2, 3 milhões de dólares, então não é nem comparável. Mas o Tesla Plaid foi inclusive tema do meu canal em 2021, foi acho que um dos episódios um dos top 3 ou uma coisa assim mais visualizados lá, que foi o review que eu fiz do Tesla modelo S Plaid. Foi muito legal porque é um carro que tem muita tecnologia. A razão que eu comprei esse carro foi porque justamente eu gosto muito de tecnologia, eu gosto de entender como é que funciona um carro elétrico, eu gosto de entender como é que funciona a tecnologia, eu gosto de entender como é que funciona o motor, eu gosto de entender tudo, sou muito curioso, né? E hoje a Tesla, na minha opinião, está muito à frente em tecnologia comparado com qualquer outro fabricante. Então, não me entenda mal, eu gosto de combustão, eu gosto de carro performance, gosto de dezenas de marcas, eu gosto de Ferrari, gosto de Lamborghini, gosto de Mazda, eu gosto de BMW, de Toyota, todos os carros assim, eu sou apaixonado, não tem uma marca só, mas a Tesla está muito à frente em tecnologia de todos esses carros aí, praticamente, chega a ser quase uma vergonha assim, em alguns aspectos. Então ter um Tesla Plaid para mim, ter um Tesla desses, o último modelo, foi muito importante para eu aprender muita coisa, e muita coisa que vocês estão vendo hoje na Foiotec, inclusive na FT700, vocês podem ter certeza que tem motivação e inspiração, inclusive da Tesla, né? Porque hoje o que esses caras eles conseguiram implantar de novas tecnologias e tecnologias disruptivas, né? É impressionante mesmo. Então, teve o meu período aí, 2021, 2022, aí eu mostrei bastante do meu Tesla. Para você ter uma ideia só de atualização dele, ele está com 18 mil milhas, que dá aí uns quase 30 mil quilômetros. Perfeito, carro literalmente só, não tem manutenção, não tem nada. A única coisa que
que eu tive que fazer nesses 2 anos aí, 1 ano e meio que eu tenho ele, foi trocar 2 vezes o para-brisa aí, porque incrivelmente eu quebrei o para-brisa 2 vezes já nesse carro aí. Impressionante como, não sei se ele é fraquinho com o para-brisa ou eu tenho azar com as pedras aí, mas tirando isso é um carro que só dirige, inclusive recentemente nem dirigir precisa mais, né? Quando eu cheguei agora em novembro, da viagem que eu fiz em novembro pro Brasil, voltei para os Estados Unidos, a primeira coisa que eu vi foi um update que eles fizeram inacreditável, que eles liberaram o Full Self-Driving, que é a direção autônoma total pro Tesla, e inclusive liberaram ela na cidade, né? E isso aí ficou impressionante, porque agora ele consegue sair, vamos dizer assim, de casa, ele sai, dobra a esquina, para na sinaleira, espera a placa de pare, consegue entrar numa intersecção, sair numa intersecção, entrar no supermercado, digamos assim, no estacionamento do supermercado, achar uma vaga é algo inacreditável, assim, até para mim que sou muito ligado à tecnologia, eu tenho dificuldade de processar todo esse avanço tecnológico que tem. E só teve uma coisa que eu não gostei nessa última atualização do Tesla, é que eles têm uma câmera aqui no meio que pega exatamente a visão do motorista, e eles simplesmente incorporaram um controle de uso de telefone celular, assim, ou de desviar a atenção da rodovia. Inacreditável, assim. Agora, literalmente, se tu ficar 5 segundos sem olhar para a rodovia, olhando para baixo, estiver disfarçando, tentando olhar o celular, eu sei que tá errado, mas o princípio do carro era dirigir sozinho, justamente para te fazer outras coisas. Meio que agora não dá, agora literalmente tu tem que ficar prestando atenção e ele na direção autônoma, então meio que o objetivo inicial, que era não precisar prestar atenção muito na direção e que ele dirigia sozinho, meio que perdeu. Então tô um pouco chateado com isso, mas eu entendo que por razões de segurança eles implantaram isso. E eu acredito que a Tesla está fazendo isso também porque eles devem estar querendo confirmar ou demonstrar um nível de segurança, nível de acidentes assim extremamente baixo, até para o governo assim, e nos meios de inspeção assim, e para autorizar eles a ir níveis mais altos de direção autônoma, sabe? Isso é um passo para poder depois realmente poder dirigir o carro sem precisar o motorista mais. Sei que é triste, eu sei que muita gente, né, vira saudosista nessa hora, mas tem 2 coisas. Uma coisa é o carro para prazer, um carro que tu curte dirigir, que tu faz passeios com ele. E outra coisa é um carro que é pro dia a dia para te dirigir, ou que tu não quer dirigir, tu só quer ir pro trabalho, só quer ir para um local, e tu precisa ir da maneira mais rápida e segura possível. Para isso o Tesla serve muito bem. Sem falar que anda pra caramba, né? É uma vergonha falar, mas só o C8 dos meus carros é mais rápido que o Tesla, né? E olha que ainda dá trabalho para ser mais rápido que o Tesla. O C8, para ter uma ideia, para virar 8,9 é uma vez na vida praticamente, ou de vez em quando, 9,0, 8,9, e o Tesla vira 9,2 nos 402 metros toda hora, né? Então, brincadeiras à parte. Daqui a pouco eu vou falar do C8, mas antes disso, deixa eu contar dos outros carros elétricos, tá? Muita gente tá perguntando no Mustang elétrico nos Estados Unidos, né? A gente comprou um Mustang em 1992, inclusive acho que foi uma das primeiras sagas aí de 21, ou uma das últimas de 2020, e a gente começou a programar esse carro para botar 2 motores elétricos da Ford, um na frente e um atrás, que é o Ford Illuminator, que é o motor elétrico que a Ford anunciou para vender, para converter em carros elétricos, né? Só que a maldita simplesmente não fornece material ou documentos do motor. Eles não dão pinout, não dão a pinagem do conector, não dão informações detalhadas do motor. Então, para botar um inversor a controlar o motor, tu tem que te virar, e ninguém conseguiu fazer no mundo. Então, depois a gente foi descobrir que a Ford fez meio que isso só para dar um anúncio de notícia lá de que estavam vendendo motor elétrico e não estavam nem dando suporte para esse motor. Várias pessoas que tentaram montar esse motor também, ninguém conseguiu, e ficou uma coisa meio que até hoje todos eles venderam, não sei quantos motores eles venderam, mas os motores não funcionam, então todo mundo está abandonado. Com isso nós tivemos que abandonar a Ford, nesse motor elétrico da Ford, que ia ser um Mustang 4x4, cada motor era para ter 280 cavalos, e aí a gente agora, para quem viu no último episódio, inclusive do Dinamômetro, que a gente passou a BMW do Luiz e o Lexus do Arcondo, vocês devem ter visto o Mustang lá no fundo, lá em cima do elevador, já com as rodas e suspensão no lugar. A gente está montando ele de volta, porque agora está retomando o projeto dele com motor elétrico que é mesmo usado na Fórmula E, que é a fórmula, digamos assim, elétrica, uma das categorias elétricas mais famosas do mundo. Esse motor da Fórmula E elétrica vai ser um motor aí de uns 500 cavalos, mais ou menos, a gente está definindo, só que a gente vai fazer algumas coisas novas. Ó. Ele vai ser 750 volts de tensão, que é em alta, é um outro desafio, porque é uma tensão mais alta, que é mais difícil conseguir fazer esse motor trabalhar nessas tensões
e todo o sistema elétrico precisa ser adequado à alta tensão. Aí não é um sistema de 400 volts que nem o Tesla ou a maioria dos carros. Esse sistema de alta tensão aí vai ser um outro desafio bacana no Mustang e dá para demonstrar exatamente nossos produtos aí, a Fueltech, como controlando os motores elétricos através dos inversores. E aí com esse motor da Fórmula E, ele vai ser um motor dianteiro, né? E a gente vai manter o câmbio e vai manter o diferencial traseiro. Então ele vai ser só traseiro, mas ele vai ter aí uma boa potência aí para fazer algumas coisas aí. Eu acho que vai ser legal o projeto Mustang. E um outro projeto elétrico que a gente está fazendo, né, no Brasil, é esse que é o Gol FTE, né, que é um Gol para ser uma releitura aí de um GTE, um GTI da época da década de 90. Nosso grande amigo Dene, né, que fez o Mazda, acabei de falar também, tá fazendo o Gol, já está em fase finalíssima de produção do carro. O carro vai estar sendo apresentado aí nos próximos meses aí. A gente ainda não decidiu em que evento ou como a gente vai apresentar o carro, mas a gente está guardando as 7 chaves aí, como é que está ficando esse carro. Mas eu posso garantir para vocês que vocês vão ficar abismados aí, porque o trabalho que o Dene está fazendo nesse carro de personalização, mas ao mesmo tempo detalhes assim que só quem conhece de repente da história até desses carros da Volkswagen sabe o que ele está mudando. Até teve o designer da Volkswagen, né, que fez o projeto desses Gols aí, o Veiga, participou inclusive com a gente para dar como é que seria a visão dele se a Volkswagen fosse fazer um carro, se ele fosse fazer um carro elétrico, um Gol elétrico agora em 2022 aí. E a gente está seguindo muito das ideias que ele fez, vocês vão acompanhar aí. Então, esse Gol elétrico e o Gol FTE vai ser um carro de chocar aí. Eu acho que o Brasil vai chamar muita atenção. Assim como o Fusca, né? O Fusca que já tem chamado muita atenção, né? O Fusca que eu tô com a camisa aqui hoje. O Fusca é o nosso Fusca amarelo, né? Contando um pouco da história desse carro. Esse carro ele era do Sandro Bruno, da Sport System. Para quem sabe, quem conhece de Fusca um pouco, sabe quem o Sandro é. Sandro é um entusiasta de Fusca e um cara que preparou os Fuscas mais famosos de arrancada do Brasil. E também hoje é o que prepara a maioria dos Fuscas realmente assim do Brasil. Fornece motores, fornece tudo e está envolvido nesse projeto do elétrico com a gente. E ali teve um pedido muito especial porque eu fiz pro Sandro para ele me vendesse o Fusca, que era o Fusca particular dele, o Fusca amarelo esse, pra gente justamente passar toda a mecânica do nosso Fusca elétrico para esse Fusca aí. E aí a gente fez esse projeto, esse carro aí apareceu em 4 rodas esse ano, capa de 4 rodas, apareceu em vários, no Autosport, na Globo, e apareceu em vários lugares da mídia, assim, e muita gente acompanha esse carro aí. Para quem curte um projetinho diferente, é muito legal. Inclusive eu toda vez que eu vou para Porto Alegre, eu faço questão de dar uma volta com ele, dirigir, ver como é que tá o avanço da Fueltech controlando ele. Toda a dirigibilidade é tudo controlado pela VCU, né, pela FT. Tem uma FT 550 nele hoje. E todo o trabalho que a gente está fazendo de desenvolvimento de controle de carros elétricos, obviamente, está sendo feita muito pelo uso desse tipo de carro, que nem o Fusca aí. Então, Fusca elétrico aí, sucesso aí. Esse ano aí, vamos ver onde é que ele vai andar mais aí. Vamos ver se ele vai em vários lugares de exposição. A ideia é ter mais oportunidades também para as pessoas dirigirem ele. E os kits aí, a gente já estamos comercializando os kits, para quem pergunta também como é que pode converter. Obviamente não são kits totalmente completos, né? Hoje o sistema de bateria ainda é um desafio muito grande para quem quer converter um carro elétrico. Mas para quem quiser aí, quem tiver interessado em converter algum carro para elétrico, entre em contato com a Fueltech aí. Nós temos a divisão FTE que está auxiliando todo mundo a fazer vários projetos. Aí tem vários projetinhos aí de carro elétrico surgindo aí, utilizando os nossos produtos aí, e o motor da WEG, e não só da WEG, mas também qualquer outro motor, como dá para compatibilizar com a Fueltech. Então a Fueltech pode controlar literalmente qualquer motor elétrico do mundo. E para quem já está muito acostumado a usar uma Fueltech no carro a combustão, vocês vão ver o quão mais fácil isso é. Inclusive na versão 5.0 da atualização da linha Power FT, vai sair agora em janeiro, vai ter nós vamos juntar toda a versão de eletrificação com a versão de combustão. Então para quem tem uma FT em casa lá instalada no seu Golzinho, por exemplo, vai poder baixar a atualização e vai ver como é que funciona para acertar um carro elétrico, como a Fueltech tem todos os menus de lá, os menus de configuração de potência, menus de configuração de progressividade, de redução, de controle de tração, como é que controla todo o resto, vai estar tudo nessa atualização. Mesmo que o cara não tenha um carro elétrico, ele vai poder ver como é que controlaria um carro elétrico com uma FT. Então, isso também é uma novidade aí que a gente vai ter em janeiro ali. Esperamos que final de janeiro a gente vai estar lançando
essa atualização. Falando em Fueltech também, juntando os assuntos, aí vocês viram, um dos grandes pontos altos desse ano foi o lançamento da FT700. Ter lançado a FT700 aí simultaneamente, mundialmente, na PRI, nos Estados Unidos, em Indianápolis, e no festival no Velopark, foi muito legal, foi uma coincidência das datas, né? Infelizmente eu não pude estar presente nos dois, então eu tive que estar presente na PRI porque eu tinha um compromisso, mas ao mesmo tempo a gente pôde fazer um lançamento simultâneo no Brasil, nos Estados Unidos e mundialmente. E a 700 fez um sucesso, está fazendo um sucesso enorme, né? Ao mesmo tempo vocês vão vê-la muito aqui no meu canal, porque em 2023 eu vou estar pessoalmente instalando e testando ela em todos os meus carros aí. E a gente vai estar... Esse vai ser uma parte de ter anunciado ela, foi justamente ter essa possibilidade de poder mostrar como é que é o desenvolvimento de um produto desse, mostrar o quanto tu tem que testar, como é que funciona num carro, em carros diferentes, e a gente não queria fazer isso aí tudo, digamos, escondido. A gente já estava desenvolvendo ela praticamente, acho que há 3 anos em segredo, né? E agora a gente vai poder compartilhar com vocês aí muito do desenvolvimento e dos testes da FT700 aí antes de ela ir para o mercado. Então vocês vão acompanhar em 2023 bastante carros aí com FT700 através do meu canal aqui também. Falando já, então, já que a gente falou de tecnologia de carros elétricos, vamos falar agora dos náuticos, né? Vocês viram que em 2022 aí eu me empolguei com as sagas náuticas aí, comprei o primeiro jet ski, um Yamaha, um FX, que a gente foi lá e desenvolveu o plug and play da Fueltech, testou ele, entendeu como é que funcionava, bateu cabeça em algumas coisas, descobriu, e aí que eu me emocionei e comprei o GP, né, o Yamaha GP, para fazer justamente um motor tudo que dá lá. Fizemos um compound turbo com mais de 1000 cavalos, e vocês acompanharam aí nas últimas episódios aí como é que foi as primeiras funcionadas dele. Só que até vou dar um spoiler, tá? A saga da semana que vem vai ser o episódio do Jet Ski Compound, e eu vou dar uma dica, ó, quebrou tudo praticamente, que vocês vão ver na próxima semana um pouco das dificuldades de fazer um projeto tão inovador assim. Mas esse eu não vou dar tanto spoiler, porque vocês vão ver na semana que vem. O que eu vou contar um pouco para se lembrarem, a parte náutica, na verdade, sempre usaram muitos produtos Fueltech, mas nunca tinha assim um plug and play, nunca tinha o chicote pronto, o desenvolvimento pronto das funções. E aí foi que a gente começou a gente viu a necessidade de comprar um jet ski, de fazer nós mesmos o desenvolvimento, fazer o plug and play, fazer o mapa. E especialmente nesses jet skis modernos, a ré deles ela é controlada eletronicamente, então a gente precisava controlar a ré eletronicamente. E aí que a gente comprou um Yamaha, comprou o Sea-Doo, fez para os dois, que é os mais comuns, e aí a gente já fez o plug and play também dos outros Kawasaki de pé, que é o SXT, vocês vão ver também isso aí na saga semana que vem. E a gente foi desenvolvendo vários dos produtos para os jet skis. E isso é uma das coisas que me empolgou muito, tanto que eu fiz esse jet ski, esse Compound Turbo, porque ele é um turbo, uma Garrett G42 1450, que é maior do que essa que está aqui na Ferrari. Essa aqui é uma G42 1200, igual que está no Supra, que daqui a pouco eu vou falar. Mas a do jet ski é maior que todos, porque justamente o motor ainda ele tem o Supercharger, então é um motor que já tem 350, 400 cavalos, digamos assim, base, né? Então esse turbo tem que ser um turbo gigante mesmo para poder, mesmo que trabalhe com pouca pressão, para fazer isso. Eu andei com esse carro aí, eu andei com um jet ski já com 2 kg de pressão e achei fenomenal, fantástico aí. Sei que tem que melhorar um monte de coisa no casco, né? No hull ali, porque tem a entrada de água, é um dos maiores segredos no jet ski. Não adianta nada fazer motor se não melhorar a captação de água e o hidrojato, toda essa parte. Então a gente está aprendendo muito disso. Estamos fazendo controle de tração, estamos fazendo funções específicas para jet ski, até uma de abrir a borboleta de certa maneira devagar quando tira a mão para não cair para frente. Esse ano também eu andei com o jet ski do Sapinho, né? Bati o recorde brasileiro, se não me engano, eu acho que ainda sou o detentor do recorde brasileiro de velocidade no jet ski, que é 99 milhas por hora, é 158 km por hora, 159 km por hora. E até agora estou esperando o próprio Sapinho bater o recorde. Vamos ver se vai conseguir. Eu sei que ele desmontou o motor e está fazendo uns upgrades aí, então 2023 aí podemos esperar aí, talvez o primeiro jet ski no Brasil com 100 milhas por hora aí, que é uma marca, parece fácil, mas se ninguém fez até hoje é porque não é fácil, viu?
Então vamos ver se o Sapinho ou quem mais consegue fazer. Eu vou falar aí que tem um brasileiro amigo meu que quer fazer um compound que nem o meu aí no Brasil. Não vou entregar quem é, mas vai ser muito legal. E esse mercado náutico aí foi uma abertura de mercado muito interessante para nós na Foiotec esse ano. Se empolgou bastante, a gente conseguiu conquistar muitos clientes nos Estados Unidos, no Brasil, atender um mercado que não estava muito bem atendido. Então é legal abrir mercados novos, é uma das coisas que eu curto fazer, né? Então 2023 também, já antecipando aí, vocês vão me ver com o TV também. A gente vai fazer alguns projetos de UTV aí, vamos começar com o BRP, Canama aí, e depois aí um Polaris, alguma coisa de Honda talvez. Vamos fazer alguns desses projetos aí para poder desenvolver a aplicação de UTV, que também é um mercado muito, muito legal. Desses mercados diferentes também aí eu quero ver se eu ando daqueles snowmobile, né, aqueles veículos de neve ali, que tem muito deles preparados com Foiotec, tudo, mas esse aí já está um pouco mais difícil porque não tem muita neve onde é que eu moro, na Geórgia, para poder andar com eles, mas a gente tem que viajar para algum lugar aí, mas vai ser um dos projetos aí que a gente também tem para 2023. Falando aí dos outros projetos, o Supra, né, o Supra tudo que dá. Fevereiro, né, comprei o Supra, vocês viram a entrega inacreditável do carro que teve, o Jean Bonato trouxe ele junto com o Opala, né? Fizemos umas cenas aí fantásticas. Depois disso, eu comprei esse Supra do Habits, né? Que para quem não conhece é um cara, um produtor aqui do Brasil, que tem um Supra também preto, que inclusive ele vendeu o Supra para mim porque ele estava querendo comprar esse Supra no Brasil, né? É o Guilherme Coelho. E ele é um dos caras mais talentosos assim de audiovisual, de produção no Brasil, e eu tinha feito um compromisso com ele que se eu comprar a Supra dele, ele tinha que vir para os Estados Unidos para filmar o Supra nos Estados Unidos e fazer uma produção lá. E aí a gente fez uma produção que foi o Foiotec e Furiosos, que a gente chamou, que é uma brincadeira com relação ao Supra versus Ferrari, justamente da cena do Velozes e Furiosos 1, que foi um filme de 2001, aí 21 anos depois a gente filmou esse desafio. Inclusive, deixa eu botar de novo isso aqui, porque eu não sei se todo mundo viu, mas ficou fantástico. Inclusive tem uma versão em inglês e versão em português. Vou botar as duas versões aqui para vocês assistirem, porque ficou fantástico. Nice car. What's the retail on one of those? More than you can afford, pal. Ferrari. Smoking. Nice car. What's the retail on one of those? More than you can afford, pal. Ferrari. Carro legal, hein? Quanto é o valor de um desses? Mais do que tu pode pagar, magrão. Ferrari. Dá um pau nele. Quanto é que tá custando um desses? Mais do que você pode pagar. É uma Ferrari. Pisa fundo. Viram aí as duas versões aí, inacreditável, né? Não sei se eu sou o melhor ator, ou o Luiz, ou o Marcelo Pires ali, ou a Natália que só riu do lado. Mas foi muito legal, o talento do Habits aí nessa filmagem, acho que foi muito, muito legal mesmo. E assim foi que o Supra entrou, digamos assim, no canal, né? Nesse mesmo dia a gente filmou o Opala fazendo uns zerinhos, umas coisas que é legal, que eu vou botar essa parte aqui também, porque eu acho que é uma parte da retrospectiva aí muito importante do ano aí. Viram aí do Opala, né?
Então, o Supra entrou na minha vida, foi uma coisa muito maluca, porque eu sempre sonhei em ter um Supra, sempre sonhei em ter um carro JDM desse, para fazer par, inclusive com o RX-7, né? Eu acho que desses carros aí, o RX-7, o Supra, são os carros, assim, talvez os mais icônicos ali da década de 90. E o Supra, quando ele chegou, já fui no tudo que dava, sabia que tinha que ser algo diferente. E o Supra tem muita peça disponível, o Supra tem muita coisa para comprar. O Supra tu consegue comprar peça de motor, inclusive até bloco, né? Para ter uma ideia, eu peguei um bloco billet da Expert no Brasil, vocês viram esse episódio, e a gente está construindo esse motor billet com cabeçote zero, feito pelo Stumpf no Brasil também, e toda a preparação que dá, assim, biela, tudo, virabrequim stroker 3.4, com turbina, com câmbio feito, com tudo muito a fuder. Só que aí antes de botar todo esse motor no tudo que dá no Supra, a gente foi lá e tentou espremer um pouco o que dava do Supra no motor original ainda, que tem lá, sei lá, 100, 200 mil quilômetros, nem sei, a quilometragem é desconhecida. E a gente primeiro tentou com a turbina original. Vocês viram aí, a gente deu lá 300 e poucos cavalos, e aí não conseguia passar da potência. O Luiz foi lá e botou um nitro por fora. Foi fantástico essa história aí. Quantos cavalos tu quer? Quer que dê quantos cavalos agora? Não alivia aí, né? O acelerador tá aqui agora. Só deixa aberto, só deixa no carro. Eu vou ficar de olho aqui, eu vou ficar olhando. Eu vou regular a potência no olho. Tá, isso aí, tá bom. Olha aqui, ó, 416 da roda. Tá resolvido aí, tá resolvido. E aí, e depois a gente foi lá e o Kaká deu uma ideia de, antes de fazer o motor tudo que dá, bota uma turbininha só e vai de novo pro dinamômetro. Deu 700 de roda. 700 de roda, hein? Tinha que tirar o pé quando chegava ali em cima. Ah, mas foi pouquinho, 706 de roda. Fui lá, botei uma GT35 84, passamos de dinamômetro e aí sim deu 706 cavalos da roda, que confesso que nem eu esperava que dava tanto. E fiquei andando com o carro aí um tempão aí com isso. Só que agora o Supra está desmontado e já está com o motor billet indo pro lugar. Já mostrei até num episódio passado, já a elétrica praticamente pronta aí do Leonardo Fischer. E a gente está montando o motor aí, quando eu voltar para os Estados Unidos eu espero que chegue lá e já esteja o motor montado para colocar no carro aí. Então as próximas semanas aí esperem esse carro funcionando com o motor billet, com tudo que dá, e dinamômetro, e esse carro eu vou levar para a pista, viu? Esse carro eu quero ver o quanto ele vira na pista, porque eu acho que ele vai dar um calor no C8, no Corvette, que o Corvette não está esperando. Então, continuando dos projetos, o Corvette C8, né? Vocês viram que em 2021, né, bati o recorde mundial, primeiro nos 8 segundos, foi uma emoção tão grande aquilo, né? E aí eu deixei o carro literalmente parado, não corri mais com ele, andei com ele assim, mas não fui em competições, não mexi em praticamente nada, porque eu estava ao mesmo tempo desmotivado assim e ao mesmo tempo esperando que alguém batesse o recorde. E demorou praticamente um ano para baixar o recorde, inclusive quem baixou o recorde foi o Steven Faraday, um cliente nosso, com o Fueltech também, inclusive eu ajudei muito ele, passei mapa para ele, ajudei nos logs, fiquei muito feliz quando ele bateu o recorde, mas obviamente eu quero ter o recorde de volta. E aí vocês viram nos últimos meses aí a saga do C8 retornou ao canal e a gente começou a tentar levar ele para a pista e levamos ele para a pista e aí quebramos o câmbio, quebramos tulipa, quebramos embreagem. O que mais? O motor tá bem, mas tá sendo de novo uma saga daquelas pesadas assim no C8 para poder deixar ele em dia. E aí eu vou dar um spoiler agora, porque em final de novembro eu levei ele para a pista, eu nem lembro se foi em novembro, início de novembro, levei ele para a pista e com câmbio novo, com tulipa nova, com eixo novo, com embreagem nova, tudo bonitinho. Botei na embreagem, consegui fazer da pressão, consegui fazer da 28 bar de pressão de embreagem, o dobro do que o original tem.
muito mais do que eu estava usando quando eu virei os 8 segundos, e eu simplesmente fui pra pista achando que eu ia... Eu não tô indo pra virar 8,8, eu tô indo pra virar 8,4, 8,3, assim, de cara. Eu acho que o carro tem potencial pra isso. Cheguei na pista lá, primeira largada, não passava a marcha, não passava a segunda, não passava a segunda, não passava a segunda. Aí tentei dar um short shift, assim, até passou a segunda, chegou a empinar. Depois disso eu fui descobrir que, na verdade, ele não estava engatando as marchas direito, desmontei. Aí a gente analisou todos os logs, analisou tudo e não conseguiu descobrir por que ele não estava engatando as marchas direito. E aí eu peguei e fui falei com o pessoal da Nova Zelândia, lá da Dodson, que faz a embreagem, e chegamos à conclusão, cara, vamos tirar a embreagem para ver, porque não faz sentido, a embreagem é zero, tá tudo zero, deveria estar engatando. E aí tiramos a embreagem, mandei lá para Nova Zelândia, e eles me mandaram agora, faz uma semana atrás, eu estava já no Brasil, aqui me mandaram as fotos, realmente um selo dentro da embreagem vazou, e a gente não sabe por quê, mas aí com isso a embreagem não funcionava direito, ela vazava a pressão de embreagem. Então, felizmente achamos um problema, achamos o que era o problema, e a Dodson tem mais uma notícia aí, tá me mandando a embreagem mais nova deles, ainda que ninguém usou, que a atual minha tem 8 e 9 discos, essa aí vai ter 9 e 10 discos, e ela é toda billet, tem até os pistões das embreagens billet, então ela deve ser mais resistente e ainda deve aguentar mais potência. A meta dos 7 segundos aí tá mais próxima, apesar de que eu tô 1 segundo ainda dos 7 segundos, mas minha meta é virar 8 e pouco, assim, numa passada direto já, um 8 baixo já, e se virar um 8 baixo, eu tenho certeza que eu vou ir no caminho de virar os 7 segundos. E aí eu vou fazer um anúncio agora aqui que eu quero oficialmente prometer para vocês. Se eu virar 7 segundos de C8, eu vou trazer o C8 pro Brasil. E eu vou fazer um tour com ele, indo pelas pistas, assim como a Ferrari está aqui no Brasil agora, fazendo um tour. O C8 eu vou fazer um tour pelas pistas, eu vou andar pelo Brasil para compartilhar com vocês toda essa emoção. Então, isso é razão mais ainda para vocês torcerem para que o C8 vire os 7 segundos aí, para ele vir pro Brasil e também num tour do Brasil. E todo mundo também, muitos me perguntam, cadê o Z06, né? O C8 e o Z06, que é o C8 versão esportiva que eles lançaram nesse ano. Inclusive, para quem não se lembra, eu bati o recorde na semana anterior ao lançamento, bati o recorde de 18 segundos na semana anterior ao lançamento do Z06, e foi uma bagunça que fizeram no lançamento, os brasileiros aí comentando, todo mundo pedindo a minha presença lá, foi muito legal. Eu tô na fila para conseguir um Z06, só que para vocês terem uma ideia, o C8 normal eles já estavam pedindo de 10 a 20 mil, 30 mil dólares de ágio em cima do preço do carro, né? O Z06, os caras estão na loucura de pedir 50, 80 mil dólares, até mais do que isso eu já vi mais de 100 mil dólares acima do preço do carro. O carro é para custar de 110 a 150 mil dólares, eles estão pedindo na média 50 a 100 mil dólares acima. É inacreditável. Eu não me sujeito a pagar um valor tão alto acima. O meu revendedor, o concessionário local que tinha me prometido vender no preço de tabela, meio que está supostamente com poucos carros recebendo. Também entendo que está difícil de conseguir esses carros, então eu não estou numa loucura desesperada para conseguir, mas quem recebeu os primeiros carros ou teve uma prioridade da GM, que não fui eu, ou pagou um ágio maior em cima, que eu também não vai ser eu não vou fazer, não acho que vale pagar um ágio tão grande em cima de um carro desse. Então, acompanhem nas próximas meses aí, vamos ver se eu vou conseguir comprar o meu C8 Z06 aí, que eu tô muito afim de ter, mas não tão loucura assim. Eu acho que é desperdício aí botar tanto dinheiro em cima de um carro só de ágio, sabe? E um dos projetos, talvez o projeto mais questionado, talvez o projeto que tá todo mundo mais curioso, inclusive eu, a Mercedes, né? A Mercedes FT Senna foi um carro que eu comecei, eu vi esse carro, essa Mercedes, essa Mercedes Cosworth, quando eu fui buscar essa Ferrari lá no Rosé, lá, né, nos carros abandonados. E depois, quando eu fui levar a Ferrari pronta para ele, o Rosé ficou tão emocionado com o estado que ficou a Ferrari que ele me deu uma Mercedes Cosworth de presente. You have one? Yeah. How much you want for that? I'll throw it for the project. Ah, yeah? I'll give it to you. Seriously? No way, man. Yes, absolutely. Seriously? Absolutely, yes. That's awesome, man. I'll give it for the project. Perguntei pro Rosé quanto é que ele queria pelo carro, ele disse que vai dar o carro pelo projeto porque ele gostou de acompanhar. Absolutely, That's yes. awesome. Então, parece que a gente tem uma Mercedes agora, olha aqui. Sem mentira, me deu de presente, né? Achei que ia ser uma barbada de montar ela e fazer ela funcionar e pintar e fazer assim. Ajuda de vários brasileiros aí, do Mano, Ezequias João, né? Do Marcelo Gribler, do Marcelo Pires, do Yudi, do Maurino,
uma galera assim botou a mão para ajudar no carro, mas o Pimar também, né, o porto-riquenho que ajudou a instalar a parte de fibra. Fizemos toda a instalação das partes de fibra, começamos a fazer a parte de Santo Antônio, e aí achamos que era só pintar, lixamos o carro, né, o carro não tinha podre, não tinha nada, e aí a parte da pintura começou. E aí eu comecei a pensar em desistir, vi que não ia dar muito certo. E felizmente um santo aí apareceu lá nos Estados Unidos, que foi o Colton, da JDM Supreme, né, que se ofereceu para finalizar o carro, para fazer o carro. E muitos de vocês aí acompanharam, né, eu fui lá ver o carro. O Colton começou um trabalho inacreditável, e outra, só ele bota a mão. O americano, esse é mais brasileiro do que a gente pensa. Ele está fazendo um trabalho fantástico de botar a mão no carro, de instalar, de fazer tudo bonitinho. A suspensão, a altura do carro, o Santo Antônio quis refazer, a pintura, alinhamento de carroceria, tudo botando a mão. Inclusive muitos perguntam, cadê o Fernandinho também? O Fernandinho tá por perto lá, de vez em quando ele ajuda lá também. Se mudou pro Connecticut, né? Gente boa pra caramba aí, tenho saudades dele aí das sagas do C8, mas fico feliz aí também pela carreira dele aí. Mas o Colton tá botando a mão no carro e de uma maneira fantástica. A gente tinha uma meta primeiro de levar ele para o SEMA, depois uma meta de levar para a PRI. Infelizmente o projeto é muito mais elaborado do que se pensava. E o Colton, só que o Colton faz o seguinte, ele faz suspense até comigo, então eu não sei como é que tá o carro agora. Ele só me manda material pronto quando tá filmado. Mas eu acho que eu vou ter que pegar o avião, vou ter que fazer uma surpresa pro Colton lá em janeiro, para ver como é que tá esse carro aí, porque eu tô muito curioso aí. Se bem que agora o carro tá pintado, né? Já tava finalizado, toda a parte mais difícil já foi feita e agora já tá na fase de montagem. Então, 2023 aí podem esperar que a Mercedes vai estar em fase de montagem, vai estar sendo finalizada e vai estar funcionando com aquele motor Cosworth que o Zé Staldi fechou, toda a fabricação que o Bretas fez também na parte de titânio e os coletores. Impressionante, muita peça da Tailândia, o pessoal de lá fez, o motor da Proline. Olha, bacana mesmo, assim, tô empolgado com a Mercedes aí, e esse carro vai ficar, modéstia à parte, eu acho que talvez o mais legal de todos aí da minha coleção aí. Não sei, é difícil falar aí, mas a briga é feia aí. Tô olhando as minhas listas aqui, né, para não esquecer não o último, mas também, talvez seja até o primeiro, o meu Calibra, né. O meu Calibra é um carro que eu tenho há muitos anos, né, sei lá, 20 anos pelo menos, e é um carro que eu tenho uma paixão enorme, assim. E esse Calibra a gente fez esse ano, em 2022, eu tive muito carinho com ele. A gente arrumou muitos pequenos detalhes dele. O Tuyo, em Porto Alegre, fez um trabalho fantástico de interior, de exterior, de detalhezinhos. O Alex Wagner também, de motor e mecânica. O Beats, que fez toda a elétrica dele de novo lá. Tudo no capricho. O carro tá um tesão, tá muito legal mesmo. E eu tenho um sonho de fazer esse carro híbrido 4x4 com um motor elétrico na traseira. Vamos ver se esse projeto não anda em 2023 aí. Nós temos que resolver algumas das questões aí, porque essa parte de converter em elétrico, a parte de botar motores elétricos, ainda tem umas dificuldades na parte de bateria, mas eu quero tentar fazer essa parte aí do projeto para 2023. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que eu ia falar eu até tenho uma anotada aqui no meu celular vários projetos futuros que eu tenho na mente para fazer, carros que eu tenho vontade de comprar, carros na minha lista de futuros carros. Mas eu vou fazer o seguinte, já que esse vídeo, pelo que eu tô fazendo minhas contas aqui, ele já ficou longo o suficiente para encher um episódio, eu não vou botar esse pedaço aqui, e eu vou deixar para vocês comentarem o que vocês acham que seriam, o que vocês acham que são os carros que eu tenho na minha lista, que carros vocês acham que eu quero comprar, que carros vocês acham que eu quero fazer, como é que vocês acham que seria cada projeto, que carros vocês queriam ver na minha garagem. Coloquem vocês nos comentários, porque de repente eu faço um outro episódio só para comentar sobre os carros disso aí. E de novo, dependendo da força que vocês botarem aí para me convencer em alguns desses projetos, eu dou um esforço aí para fazer mais rápido possível ainda. E assim como foi a própria Mercedes aí, vocês que botaram a pressão para justamente fazer a Mercedes Cosworth de tanto que chamou a atenção de todos. Vamos ver que projetos vocês esperam para ver aí na minha garagem em 2023, que de repente isso aí sirva de motivação para correr atrás desses projetos. Queria compartilhar com vocês um episódio exatamente sobre uma retrospectiva de 2022, um pouco diferente, uma retrospectiva dos 2 anos de canal. Ao mesmo tempo falar um pouco sobre os planejamentos aí de 2023, o que está acontecendo. Muita gente perguntava às vezes sobre os projetos individuais, e eu acho que essa aí foi uma forma bem contraída e espontânea de compartilhar com vocês aí. Esse é o último episódio do ano, 31 de dezembro de 2022, uma data muito especial. Sempre o último dia do ano é um dia de reflexão, um dia que a gente tem que pensar
e trazer energias positivas, pensar no que fazer, finalizar o nosso planejamento para o que a gente espera para o próximo ano, para 2023. Eu acho que eu queria deixar uma mensagem para vocês assim, ó, é uma maneira como eu faço a minha programação de final do ano e eu acho que pode ser útil para muitos de vocês. Para começar esse planejamento, a minha sugestão é o seguinte: primeiro tu tem que sintonizar a cabeça, sintonizar a energia numa energia positiva. Então, para começar a fazer isso, começa agradecendo por tudo de bom que aconteceu com você nesse ano, tudo de bom, todas as pessoas que tu tem alguma coisa para agradecer, mesmo que não tenha muito para agradecer, agradeça, ache coisas, ache fatores, ache momentos que você tem para agradecer de que aconteceu nesse ano. Pode ter sido às vezes assim uma dificuldade que te ensinou alguma coisa, pode ter sido uma vitória muito difícil que te ensinou outra coisa, sabe? Faça um movimento assim para poder ser grato e agradecer a vida, nem que seja por fato de estar vivo. Quantas pessoas aí perderam a vida nesses últimos anos, quantas pessoas perderam a vida, né? E o fato de estar vivo já é um motivo de agradecer. Quando conseguiu juntar, assim, uma energia positiva, conseguiu juntar formas aí de agradecer, agradeça as pessoas que vivem com você, agradeça, compartilhe esse sentimento de gratidão. Esse sentimento ele é muito importante, sabe? A segunda coisa é, tenha uma sensação de perdão para qualquer coisa que aconteceu negativo, seja uma coisa que teve controle, seja uma pessoa, tente perdoar as coisas negativas que aconteceram. Não adianta guardar raiva, não adianta guardar rancor, não adianta remoer isso. É pior para você, pior para ti mesmo e pior para quem quer que seja envolvido com isso. Então tentar perdoar é um outro sentimento muito importante. Quando a gente entende a gratidão e o perdão, fica mais fácil a gente estar numa energia, uma sintonia positiva para poder planejar o que a gente quer para o ano que vem. Porque não adianta tu estar com raiva, não adianta tu estar com uma sensação ruim para fazer o planejamento do que quer fazer para o próximo ano. E aí pega um papel, anota num arquivo particular, qualquer maneira que preferir, faz um documento e escreve tudo que você quer atingir nesse ano. E te lembra de uma coisa assim, as coisas não vão cair do céu, as coisas não vão chegar sozinho. E não espera a motivação para atingir esses objetivos. Entenda que vai precisar de disciplina. Da disciplina vem os resultados e vem a motivação. É que nem na academia, que nem fazer um exercício. Não adianta fazer um exercício e esperar um resultado em uma semana e não ter, e dizer que não tem motivação. Tu vai precisar ter disciplina para poder atingir os objetivos, os resultados que vocês querem. Então, de uma maneira bem simples assim, essa é a maneira que eu uso para sintonizar o cérebro, sabe? Para sintonizar a energia, para se preparar e fazer os planejamentos do que vocês querem para o próximo ano. E isso pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser na família. Procurem anotar todos os âmbitos, assim, o que vocês queriam atingir no próximo ano. Não simplesmente, não deixe assim ao acaso, sabe? Façam um esforço para que isso aconteça. Vocês podem ter certeza que no ano que vem, que vocês forem ler o que aconteceu durante o ano, vocês forem ver o resultado, vocês vão ver que foi importante entender onde é que vocês queriam ir e o que vocês querem atingir, sabe? Você, mesmo que inconsciente, mesmo que esse papel não compartilhe com ninguém, você vai guardar só para ler ele no ano que vem ou durante o ano, para te lembrar. É importante saber onde é que você quer chegar. E esse é um dos maiores segredos aí de atingir os objetivos, é saber aonde quer chegar. Então, finalizo aí o ano com uma mensagem singela aí. Eu sei que muita gente tem diversas formas de fazer esse tipo de planejamento, de formas diferentes. Eu espero que tenha contribuído um pouco com vocês aí. Agradeço todo mundo aí que me motivou também, que participa das loucuras aí, das sagas desse ano no canal, e não só no canal, mas na minha vida também. Foi muito bom ter encontrado vocês, muitos de vocês aí pessoalmente nos eventos que eu tive no Brasil, em todos os lugares aí. É uma energia muito positiva, é muito legal receber energia positiva de tanta gente aí que de alguma maneira se sente beneficiado, se sente aí feliz pelo que eu estou fazendo. Então, obrigado aí para todos, um feliz 2023, espero que sejam muito felizes, busquem a felicidade às vezes nas menores coisas, não importa o tamanho do projeto, não importa o tamanho do presente, mas entendam que o importante é o processo e que saibam curtir como esse processo anda. Então, um feliz 2023, um 2023 cheio de energia positiva, e eu espero que curtam bastante aí a virada de ano também. Aproveitem com as famílias aí, e energia positiva até 2023.